Bom dia, meu irmão Jefinho. Seja bem-vindo. Denilza, minha irmã Elma, Pedro Henrique. Bom dia, sejam bem-vindos. Sara Jane, minha irmã, bom dia. Cláudia, bom dia. Bom dia, Larissa. Bom, hoje nós vamos, estamos na lição 12, o encontro, de Jesus com os malfeitores na cruz. Portanto, vamos aí abrindo a nossa lição. E também as nossas Bíblias. No Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Do versículo 33 ao 43. Lucas. Vamos ler, e depois vamos aí fazer uma oração. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe, a plaquinha em cima da cruz, em letras romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Bem, meus irmãos, chegaram aí Carlinha, Roseli, Dona Roseli, bom dia. Luizinho, bom dia. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele aí a orientação, para que nós possamos, nesta manhã, extrair desta lição aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor grande Deus, louvado, Senhor, e exaltado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, pela vida renovada, pelas misericórdias renovadas para conosco, Senhor. Neste momento queremos colocar em Tuas mãos esta lição que agora vamos estudar, que nós possamos ouvir a Tua voz, receber em nós, ó Pai, as Tuas palavras, as Tuas instruções, ó Pai, para o nosso crescimento espiritual, para o aprimoramento da nossa fé, Senhor.
Pedimos por todos aqueles que estão aqui presentes, Senhor, nesta live, que o Senhor abençoe grandemente cada vida, cada família, ó Pai. O Senhor que conhece cada coração. Neste momento, sonda, Senhor, cada coração e afasta de nós aquilo que não lhe agrada, ó Pai. Pedimos também por todos os nossos irmãos, aqueles que não estão presentes aqui, ó Pai, onde quer que eles estejam, sejam abençoados, Senhor, guardados e protegidos pelo Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe essa lição, abençoe essa escola dominical. Esta é a nossa oração e nós a fazemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Luísa, bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda. Vamos então à lição 12, né? A lição ela começa aqui na introdução, né, contando uma história de que em São Paulo, na Praça da Sé, estava ali uma mulher bem vestida, mas com semblante carregado, né? E ela estava ali na praça procurando, né, alguém que pudesse lhe dar uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, né? E de repente passa um homem e ela aborda esse homem, né? E começa a chorar e falar dos seus problemas, né, das aflições da sua vida para aquele homem. E esse homem, ele fala para ela, né? Minha senhora, o mundo é assim mesmo. Todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo tem problemas. E daí vira as costas e vai embora. Quando ele retorna, né? Ele vai para o caminho dele. Quando ele retorna, passando por ali de novo, ele encontra uma cena, né, diferente. A multidão e o corpo daquela mulher, né, que ela subiu na estação, né, do metrô da Praça da Sé, que é a central, né, lá de São Paulo, e pulou, se suicidou, né? E aquele foi o último encontro daquela mulher, né? Foi o último encontro dela foi com aquele senhor, né? E aqui fala que esse fato trágico pode nos dar a ideia da responsabilidade que temos quando encontramos algumas pessoas, né? Mesmo que sejam estranhas a nós, aquela pode ser a última oportunidade. Às vezes você encontra com uma pessoa, a pessoa começa a desabafar, começa a falar, e você já começa a ficar meio... embora logo, tô com pressa, né? Mas às vezes pode ser a última oportunidade de você falar uma palavra de consolo, de você apresentar a Jesus Cristo, né? Então, que essa manhã nós possamos refletir, né, sobre essa introdução, né, sobre a introdução da lição, que aquele encontro com Jesus na cruz foi a última oportunidade daqueles dois homens. E nós vamos ver que eles aproveitaram essa última oportunidade, esse último encontro, de formas diferentes, né? Cada um aproveitou essa última oportunidade de formas diferentes. Dona Josimária, bom dia. Kátia, bom dia. Nanda, bom dia, seja bem-vinda. Maria José, bom dia. Eunice, bom dia. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Agora nós vamos às nossas perguntas, né? Aquelas perguntinhas já famosas da nossa lição, as 5 perguntas. E preste bastante atenção nessas perguntas de hoje, porque elas falam muito fundo, né, o nosso coração, né, a nossa vida como cristãos. Em primeiro lugar, o que este texto bíblico ensina sobre a atenção que se deve dar à palavra de Deus? Hebreus 3, 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8 nós estudamos quinta-feira, né? Diz assim: se hoje ouvides a tua voz,
não endureçais o vosso coração. Né? E você conhece pessoas assim, de coração endurecido? Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas endurecem o coração? Né? E o texto de Hebreus fala: se hoje você ouvir a sua voz, quer dizer, a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. A pergunta 2. De alguma forma, todos se encontrarão com Cristo um dia. O que acontecerá nesse encontro final? Está em 2 Coríntios 5,10. E diz assim: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que praticou. Meu irmão, que versículo, hein? Anote na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,10. Todos nós um dia nos encontraremos com Cristo no tribunal. E cada um de nós vai receber a paga, né, segundo aquilo que praticou aqui nessa terra. O bem ou o mal. Versículo pesado, né? Versículo forte, como diz o nosso irmão presbítero Josimar. Mas aqui a pergunta continua. O cristão precisa temer esse encontro? Por quê? Aquele que é crente, é verdadeiramente cristão, ele precisa temer esse encontro com Jesus? Porque todos vão estar no tribunal. Todos. Tanto os crentes como não crentes. Todo homem, todos os homens que viveram neste mundo, desde a criação até hoje, vão estar diante de Cristo no tribunal. Mas aquele que é um cristão verdadeiro, que realmente segue os mandamentos de Cristo, não precisa ter medo desse encontro. Não precisa. Agora, aquele cristão que se diz cristão, mas na verdade não é, esse tem que ter medo. Esse tem que temer. E nós vamos ver mais aqui mais um pouquinho por quê. Por que tem que ter medo? Olha só a pergunta 3. Diante da realidade da morte, que conselho dado ao rei Ezequias devemos tomar também para nós? A morte é uma realidade, meus irmãos. Né? Por mais que muitas pessoas não gostem de falar de morte, né? Ou tenham medo da morte, a morte é uma realidade, uma realidade que nos aguarda. E ninguém escapa dela. Ninguém escapa da morte. A morte vem para todos. A morte não faz acepção de pessoas, né, de condição social. Ela vem para todos, independente de cor, de raça, de peso, de conta bancária, ela vem. E ela é uma realidade na nossa vida. Então, diante desta realidade, que conselho dado ao rei Ezequias devemos tomar também para nós? Está em Isaías 38, versículo 1, que diz assim: o profeta Isaías, né, o rei Ezequias estava doente, e Isaías foi encontrar com ele e disse para ele uma mensagem do Senhor que dizia: põe em ordem a tua casa, porque sem falta morrerás. Põe em ordem a tua casa. Você está preparado para morrer? Ninguém está. Quem está preparado para morrer? Mas o conselho do profeta Isaías para o rei Ezequias é: põe em ordem a tua casa. E se a morte é uma realidade para todos nós, o que falta para nós colocarmos em ordem a nossa casa? Começarmos a colocar em ordem a nossa vida. Né? Quando fala casa, quando você ouve essa palavra casa na Bíblia, né? Você
não entenda assim como o prédio, né? Bom dia, Adriana. Bom dia, Dona Rosa. Não entenda como prédios, tijolos. Quando nós vemos esta palavra casa na Bíblia, significa tudo. Família, bens, né? Era a casa da pessoa, era tudo que ela tinha. Família, né? Filhos, a casa. Envolvia todas as coisas. Então, meus irmãos, se nós vamos nos encontrar com Cristo no tribunal, se a morte é uma realidade que aguarda todos nós, da qual nós não podemos fugir, o que falta para nós começarmos a colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa família, o nosso casamento, todas as áreas da nossa vida em ordem? O conselho de Isaías para Ezequias foi esse: coloca a tua casa em ordem. Que nós, possamos também seguir esse conselho. Ah, Bruno, mas você está dizendo que eu vou morrer? Não. Todos nós vamos morrer. Eu não sei se eu vou morrer daqui a uma hora, eu não sei se eu vou morrer daqui a um dia, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, 40 anos. Eu não sei. Então eu não posso brincar com o tempo nem com a morte, porque com ela não se brinca. Então, desde já, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, colocar a nossa vida em ordem, né? O conselho de Isaías para Ezequias foi esse. Pergunta 4. Segundo Jesus, que surpresa haverá por ocasião da sua vinda? Mateus 7, de 21 a 23. Diante disso, que cuidados devem ser tomados? O texto de Mateus 7 é um texto que eu recomendo a leitura. Esses 2 versículos dizem: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai entrará no reino dos céus. Naquele dia, muitos virão a mim dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos muitos sinais e não fizemos prodígios? E eu os responderei: apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. Lembra da pergunta que nós fizemos na pergunta 2? O cristão deve ter medo desse encontro? Não, se for um cristão verdadeiro. Agora, se o cristianismo for um cristianismo raso, cristianismo falso, um cristianismo apenas da boca para fora, deve temer sim. Porque são esses que vão chegar lá e vão dizer: Senhor, Senhor, eu vivi a vida inteira na igreja, em teu nome eu fiz muitas coisas. Mas Jesus vai responder: eu nunca conheci você. Você nunca foi meu. Apartai-vos de mim, malditos. Que cuidados devem ser tomados? Exatamente esse: arrependimento, colocar a vida em ordem, colocar a casa em ordem. É isso que a lição está nos passando aqui. E a pergunta 5. O que Paulo pensava sobre viver e morrer? Filipenses 1, 21 diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo via na morte lucro? Porque ele vivia para Cristo. Ele sabia que no momento que ele fechasse os olhos aqui neste mundo, ele abriria no céu. Era a certeza que ele tinha no seu coração. A certeza que todo crente genuíno, todo crente verdadeiro tem nesta vida, são 2. O crente verdadeiro. Uma é que ele vai morrer. Essa é uma certeza que todos nós temos. E 2 é que quando ele morrer, ele estará com Jesus Cristo no céu. As 2 únicas certezas absolutas que o verdadeiro crente tem nesta vida. Uma é da morte e outra é que quando ele morrer aqui, ele estará
numa eternidade de glória com Cristo no céu, né? E nós vamos ver por que essas perguntas são importantes na nossa lição, né? Porque o texto que nós lemos, ele vai apresentar aquela cena da crucificação, aonde Jesus estava ali sendo crucificado e ao seu lado direito e esquerdo, né, dos dois lados havia outras cruzes com dois malfeitores, né, dois ladrões, um de um lado e outro do outro, para se cumprir a profecia de Isaías 53, versículo 9, que diz que com os malfeitores foi contado, né? Então, estava ali Jesus, né? E o evangelista Lucas, né? Lucas ele vai descrever a cena, né? Lucas, como era médico, ele vai descrever detalhadamente essa cena da crucificação, né? E também o sofrimento que o corpo humano, né, passava nessa execução romana. Os outros evangelhos, né, de Mateus e Marcos, eles vão passar, mas só fazendo menção, não vão entrar muito nesse detalhe. Lucas ele vai detalhar mais essa situação da cruz, né? E nós podemos destacar esse texto de Lucas diante de Mateus e Marcos, que Lucas vai dizer que um malfeitor, um dos ladrões, ele insultou Jesus, zombou de Jesus, e o outro não. Então nós vamos ver dentro da atitude desses dois homens, né, e da atitude de Cristo diante, né, dessas duas reações distintas, né, desses dois homens ao lado dele, um zombando e o outro implorando pelo perdão de Jesus. E nós vamos ver que nessas duas reações, né, nós vamos tirar ensinamentos para nós. Esse texto, né, ele vai falar, está falando ali daqueles momentos finais da vida de Jesus aqui na Terra. O momento que ele já estava pregado na cruz, né? Jesus já estava pregado na cruz, já estava ali a caminho, né, já próximo da morte, e nesses últimos momentos ali da vida de Jesus, da vida terrena de Jesus, Jesus está cercado por dois homens distintos, dois homens diferentes, né? Dois homens que eram criminosos, mas que vão ali, né, nesses últimos momentos, ter aí duas reações diferentes nesse encontro, né, com Jesus. Em primeiro lugar, né, nós podemos destacar que diante do encontro com Jesus, quando o homem se encontra verdadeiramente com Jesus, ele vai ter uma visão real daquilo que ele é de verdade. Porque diante de Cristo as máscaras caem. Quando nós encontramos com Jesus verdadeiramente, as máscaras caem. O homem bota para fora aquilo que ele verdadeiramente é, né? E é diante de Cristo e somente diante dele que o homem se vê como ele verdadeiramente é, né? E é diante da cruz de Cristo, quando o homem tem esse encontro salvador, que a verdade, aquilo que está dentro do coração do homem é colocado para fora. Aquilo que nós realmente somos aflora, né? Aquilo que nós muitas vezes conseguimos esconder das pessoas, né? As pessoas conseguem esconder do mundo, esconder das pessoas quem realmente são, porque nós vivemos no mundo, como o reverendo Hernandes Dias Lopes fala, vivemos num mundo de máscaras. Pessoas que usam máscaras para esconder quem elas realmente são. Mas diante de Cristo, da cruz de Cristo, essas máscaras caem. E os homens colocam para fora aquilo que eles verdadeiramente são.
E o texto vai mostrar para nós que ali na cruz do Calvário, pendurado do madeiro, vai haver aquele momento desta reflexão pessoal. E os dois homens olham para Cristo e no meio, né, daquela situação, mesmo o ladrão que debochou de Jesus, mesmo o ladrão que zombou de Jesus, ele vai falar a seguinte frase: não és tu o Cristo? Né? Então, diante de Jesus, a verdade de Deus coloca para fora aquilo que o homem verdadeiramente é. Enquanto um zombava de Jesus, o outro dizia: ei, será que você não teme a Deus, mesmo estando aqui pregado na cruz? Mesmo nesses momentos em que você está pregado na cruz aqui com a gente, você não teme a Deus? Será que neste momento você não tem fé? Nós estamos aqui porque nós fomos criminosos. Olha só a confissão deste homem, né? Diante de Jesus, ele bota para fora aquilo que ele verdadeiramente era. Nós fomos criminosos, nós estamos aqui com justiça, porque nós cometemos crimes, nós vivemos uma vida criminosa. Mas ele, que mal ele fez? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Né? Diante, meus irmãos, de Jesus Cristo, quando nós temos um encontro com Jesus, ninguém pode se declarar inocente. Não adianta. Ninguém pode tentar se justificar. Não cabia, aquele homem não ia conseguir esconder a sua verdadeira natureza. Né? Ninguém vai se achar digno diante de Jesus. Ninguém se encontra com Cristo e tem um encontro com Cristo e vai dizer: não, eu sou digno de alguma coisa, eu sou justo. Nenhum de nós. Por mais que nós pensemos ser alguma coisa, nenhum de nós é. Nós vemos lá em Apocalipse 5 que João ele vai ver que ninguém foi achado digno de abrir o livro. Meus irmãos, nem mesmo anjos foram achados dignos de abrir o livro. Somente o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. Então, ele é digno, né? E a verdade que foi revelada na cruz é que Jesus foi o único que foi capaz de saciar a ira de Deus, a justiça de Deus, quando ele se entregou em sacrifício. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então, nesse ponto 1, nós vemos que diante de um encontro com Jesus, o homem bota para fora a sua verdadeira natureza. Quando nós temos um encontro salvador, verdadeiramente salvador com Jesus, nós tiramos as máscaras que nós usamos, na sociedade, e o que está dentro do nosso coração vem para fora. Vem para fora para ser tratado, para ser mudado, para ser restaurado. Né? Nós vimos que enquanto um dos ladrões zombava e debochava, o outro teve uma experiência pessoal com Jesus. Enquanto um endureceu o seu coração, enquanto um continuou com o coração duro, zombando, o outro teve uma experiência salvadora com Jesus, porque ele confessou os seus pecados, pediu perdão a Deus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quando ele diz isso, ele diz: o Senhor é o Rei, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Senhor. O seu reino existe, eu creio no seu reino e eu quero estar lá com o Senhor. Né? E a resposta de Jesus, mesmo naquele momento de cruz, mesmo naquele momento de dor e sofrimento, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Né? Mesmo naquele momento, mesmo naquela circunstância, Jesus ainda
é gracioso para salvar aquele pecador. Ele salva ali, nos últimos instantes da sua vida. Por isso, meus irmãos, enquanto há vida, há tempo. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há oportunidade de salvação. Mas você não sabe quanto tempo você tem de vida. Nem eu, nem ninguém. Então sigamos o exemplo de Isaías, né? O conselho de Isaías para o rei Ezequias. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem as suas coisas. Põe em ordem a sua vida com Deus. Né? Como nós não sabemos o nosso amanhã, faça isso hoje. Faça isso agora. Você não pode prever o futuro. Você não pode prever o amanhã. Quantas pessoas que achavam que tinham muito tempo pela frente já não estão mais aqui? Para elas não há mais chance. Mas para todos nós que estamos aqui ainda há chance. Por isso, coloque a sua casa em ordem. Se você precisa restaurar a sua comunhão com Deus, restaure. Se você precisa restaurar, né, a sua comunhão familiar, faça isso. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça hoje. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem. Em ordem o quê? Endireite. Coloque no caminho do Senhor. O ponto 2 diz assim: mesmo que ali na cruz nós vamos ver a extensão da graça e da misericórdia de Deus, né? Porque mesmo conhecendo o coração humano, mesmo Jesus conhecendo o coração humano, sabendo da maldade, né, do coração humano, e mesmo que Jesus pudesse, ele podia, se ele quisesse, se livrar daquele sofrimento, ele é poderoso para se livrar dali, para exterminar todas aquelas pessoas, apenas com uma palavra da sua boca. Ele tinha consciência de que ele tinha uma missão. Quando eu penso na cruz, e quando eu penso no texto de Isaías 53:7, que diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Quando eu penso nessa cena, quando eu penso nessa palavra, eu ainda glorifico ainda mais o nome do Senhor e agradeço ainda mais pelo que ele fez por mim, porque ele podia, meus irmãos, com uma palavra da sua boca, exterminar todas aquelas pessoas ali. Ele podia, se ele não quisesse, ninguém colocaria a mão nele. Se você parar para pensar, se Jesus não quisesse, ninguém colocaria a mão nele. Ninguém. Já parou para pensar nisso? Que quando os homens foram prender ele lá no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsemane, se ele não quisesse ser preso, ninguém colocaria a mão nele. Não há força nessa terra que pudesse prender Jesus, se ele não quisesse ser preso. Não há força nesta terra que conseguiria colocar Jesus naquela cruz, se ele não quisesse. O único era ele. E ele foi por vontade própria. Ele foi porque ele quis. Não foram os romanos, os judeus, os fariseus, ou quem quer que seja. Foi Jesus que se deixou crucificar. Ele que se entregou por vontade própria.
E por que ele fez isso? Por nós, por amor. Ele se entregou, ele foi como cordeiro mudo, ele não abriu a boca. E quando nós pensamos e refletimos sobre isso, né, sobre essa demonstração de amor, ele foi porque ele tinha uma missão e a missão dele era a salvação das nossas almas, e ele se deixou crucificar, ele se deixou agredir, ele se deixou matar por nós, por mim e por você. Jesus derramou a sua alma na morte. Jesus estava ali cercado por dois bandidos, o justo, o inocente Filho de Deus. Ele se fez pecado pelos nossos pecados. Ele foi ultrajado, humilhado, ele foi desprezado, mas mesmo ali, diante de toda essa humilhação, ele expressou, manifestou a sua misericórdia para com todos nós. Quando nós vemos, lemos o texto básico, nós vemos que Jesus estava pregado na cruz e a multidão zombava dele. Zombava e zombava e zombava. E a única coisa que Jesus disse foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento, Jesus olha para aqueles homens que cuspiam nele, que xingavam ele, que humilhavam e zombavam, e pede que o Pai os perdoe. E até mesmo quando o ladrão da cruz começa a zombar dele: és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. E nos salva. Ele não abriu a boca para responder. Mas quando o ladrão do outro lado repreende o seu companheiro e diz: não, nós estamos aqui porque nós merecemos estar. Nós estamos aqui porque nós vivemos uma vida de crime, nós estamos recebendo a paga por aquilo que nós fizemos. Nós estamos recebendo o castigo justo por aquilo que nós fizemos. Agora ele nada fez. Olha só, primeiro a confissão dos pecados, né? Nós vemos ali nessa cena a confissão dos pecados, ele confessa os seus pecados e depois confessa que Jesus, aquele que estava ali ao seu lado na cruz, é o Senhor, era o Messias. Ele nada fez. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando fores para o teu reino. E naquele momento, nós vemos aí mais uma demonstração da misericórdia e do amor que Jesus tinha para com o homem. Não apenas aquele homem que estava ali ao seu lado, mas para todos os homens, incluindo eu, você. Ele olha para ele e diz, mesmo na toda aquela dor: meu filho, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Hoje ainda. Hoje ainda nós estaremos juntos no céu. Porque o nosso Deus, meus irmãos, é Deus de misericórdia. É um Deus misericordioso, um Deus amoroso. Né? Por isso que lá em Romanos 5:8 o apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus vai demonstrar todo este amor através da morte de Cristo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele deu a vida por nós. E a misericórdia de Deus, ela lá em João 3,16, vai ser, que é um versículo muito conhecido, que é o texto central da Bíblia, o texto central do principal versículo da Escritura, que diz, porque é a base de toda a Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento,
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo chave da Bíblia. Você vai dizer, qual é o versículo chave da Escritura? Qual é o versículo chave da Bíblia? Qual é o coração da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus vai demonstrar, o tamanho da misericórdia de Deus. Ali, naqueles momentos da cruz, se nós colocarmos tudo que Jesus estava passando ali, porque não era apenas a cruz, meus irmãos. Jesus ali na cruz levava sobre ele, estava pesando sobre Jesus todos os pecados da humanidade. Era tanto pecado que até o sol se escureceu. Era tanto pecado sobre Jesus que foi momentos de trevas. Jesus se fez maldição. Jesus, de santo de Deus, ele passa naquele momento a ser o maldito de Deus. Ele se fez pecado, ele se fez maldição por nós. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele naquele momento, porque ele era o sacrifício. O sol sumiu, o céu se escureceu, trevas, até o momento que Jesus rende o seu espírito. Até o momento que Jesus olha para o céu e diz: Pai, tudo está consumado. Eu paguei o preço. Eu paguei. Está pago. A dívida deles está paga. Naquele momento, Jesus sela cada um de nós, sela a nossa salvação, porque Ele pagou o preço que era meu. Eu tinha que pagar, você tinha que pagar. Ele pagou. Então na cruz é o ápice, é o clímax da misericórdia, do amor de Deus para com o homem. Um amor que João ele não consegue expressar, ele diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, um amor que não dá para medir, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhar para Cristo e confessar como Senhor, não pereça a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? No ponto 3, ponto 3 da nossa lição, nós vimos que aquela cena, a cena ali da cruz vai mostrar que diante de Jesus as máscaras caem. O homem revela quem ele verdadeiramente é, o que está no seu coração. Nós vimos que ali na cruz nós vemos, podemos ver claramente a extensão da misericórdia e do amor de Deus. E por último, no ponto 3, nós vamos ver que aquela cena da cruz ela vai revelar também uma realidade futura. Bruno, que realidade futura é essa? Aquilo que nos aguarda depois da morte. Porque a nossa vida não se resume a este mundo. Aqui, no máximo, aí, quem muito vive, poucas pessoas passam dos 100 anos. Poucas pessoas. Nós temos aí só alguns, poucos que passam dos 100 anos. Mas é uma passagem muito curta. Alguns não chegam nem aos 30, nem aos 20. Outros conseguem viver mais, passam dos 100, mas é uma passagem muito curta. A nossa passagem aqui, como a Escritura diz, é um sopro.
é um vapor. É rápida. Agora, uma realidade que nos aguarda é uma realidade eterna. Eterna. E nós vamos ver aqui na cruz que nós vamos ver claramente, né, na cruz, descortinar esta realidade espiritual que muitos ignoram. Muitos ignoram. Ignoram que a nossa vida não se resume só aqui a este mundo. Nós vemos naqueles dois homens que, e vamos ver, e a Escritura nos diz que quando nós fechamos os nossos olhos aqui na terra, nós abrimos os nossos olhos numa realidade espiritual que é eterna. Eterna. Dois homens, dois lugares, dois destinos, né? E nós devemos pesar isso. E devemos ter isso em mente. O que nos aguarda? O que te aguarda quando a sua caminhada neste mundo se encerrar? Você tem certeza para onde vai? Lembra do texto que nós vimos, né, em Mateus 7, que muitos vão chegar diante de Jesus no trono e vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos muitas coisas. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, pois nunca vos conheci. E esses vão ser lançados no lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter em mente que aquilo que nós fazemos aqui, né, a forma que nós vivemos aqui, todos nós um dia prestaremos conta. O texto, né, que nós lemos lá na introdução de 2 Coríntios 5,10 é claro, não deixa dúvida. Um dia, né, Paulo vai dizer lá, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que aqui praticou. Todos nós. Independente de condição social, de raça, independente de se é bonito, é feio, gordo, magro, rico, pobre, todos comparecerão. Se aqueles dois homens ali na cruz, né, durante a vida inteira, eles pensaram igual, eles agiram igual. Os dois eram ladrões, os dois eram bandidos, os dois deram os mesmos frutos, né, na vida, frutos maus, né? Os dois eram malfeitores, homens maus, ladrões, talvez assassinos. Mas naquele último encontro com Jesus, naquele dia que eles tiveram esse último encontro com Jesus, os dois tomaram caminhos diferentes. Os dois optaram por caminhos diferentes. Um deles escolheu o caminho do quê? Do endurecimento do coração, da rejeição. E muitos tomam esse caminho. Quando ouvem a palavra de Deus ou quando são confrontados com a palavra de Deus, endurecem o seu coração. Não querem saber. Um rejeitou, ficou com o coração duro, enquanto o outro escolheu o caminho do arrependimento, da rendição a Cristo. E é difícil escolher este caminho da rendição, caminho do arrependimento, porque esse caminho implica em confessar quem verdadeiramente nós somos, em botar para fora, em retirar a máscara e dizer: eu sou pecador, eu sou isso, 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 isso. E aquele homem vai dizer: nós somos ladrões, nós somos bandidos,
Nós estamos aqui porque nós cometemos crimes. Foi isso que ele disse. Nós estamos aqui porque nós vivemos uma vida de crime, nós vivemos uma vida criminosa e nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos. Isso ele confessou. Ele colocou para fora quem verdadeiramente ele era. E depois confessa a Cristo como Senhor. Agora o outro não. Coração duro, se endureceu. Não confessou e zombou de Jesus. E zombou. Um, demonstrou indignação, endurecimento, e o outro, esperança. Esperança de que ali estava o Messias que poderia salvá-lo, que poderia mudar a sua vida, a sua história. Para aquele malfeitor, aquele ladrão insolente, aquele que zombava de Jesus, ele coloca para fora toda a sua incredulidade. E hoje em dia, para todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, esse desespero, esse endurecimento é um sinal daquilo que os aguarda. Daquilo que os aguarda no futuro. Já é um sinal daquilo que os aguarda no pós-vida. Todos aqueles que rejeitam a Jesus, que zombam de Jesus, todo esse endurecimento, esse desespero já é um sinal daquilo, da realidade futura, daquilo que os aguarda, daquilo que os espera. Agora, para o outro ladrão contrito, aquele que confessou a Jesus, ele, na sua condenação, ele reconheceu que a sua condenação era justa. Ele reconheceu que Jesus era inocente. Ele vai reconhecer a majestade de Cristo quando fala no reino de Jesus. Porque só quem tem reino é quem? É o rei. Então, quando ele fala, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está confessando que Jesus, aquele que estava ali ao seu lado, é o rei. É um rei. Ele conseguiu ver além da morte. Ele conseguiu ver além daquela realidade ali. O outro só enxergava aquele momento. A cruz, aquela multidão, os seus pecados, ele só enxergava aquilo. Aquele momento, e ele zombava, e ele estava irritado, chateado. Agora o outro enxergava uma realidade maior, que a vida é mais e além. O outro, ele vai ver além da cruz. Aquele homem ao lado dele, além de um companheiro de crucificação. Ele via e ele enxergou naquele homem o Messias, o Filho de Deus, a sua oportunidade de salvação, a sua oportunidade de mudança de vida. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias e olhamos e só conseguimos ver este quadro, só conseguimos ver aquilo que nos afeta, só conseguimos ver os problemas, as dificuldades, as adversidades. Mas aquele que tem os olhos da fé, aquele que consegue enxergar além, ele consegue enxergar a Cristo, ele consegue enxergar o senhorio de Cristo, a majestade de Cristo, e ele vai dizer ali na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele vê além. Ele viu além. Imagina a paz que tomou conta do coração dele quando Jesus diz, em verdade te digo, eu te digo com certeza, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje,
Então, meus irmãos, Jesus ele vai prometer para aquele homem uma participação no paraíso. Vai já declarar que o paraíso é um lugar reservado para aqueles que se arrependem verdadeiramente e recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O paraíso é aquele lugar que está reservado para os eleitos de Deus, né? Hoje, você vai estar comigo no paraíso. É uma promessa que tinha vigência imediata. A partir do momento que acontece a conversão, você já garante o seu lugar no céu. Por isso que Jesus em João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. O lugar de você já está pronto, já está garantido no céu. E se assim não for, eu vou teria dito, pois vou para o céu para preparar o lugar de vocês. O lugar de vocês já está pronto. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui neste encontro de Jesus com os malfeitores da cruz, essas duas realidades distintas, né? Que desses dois homens que, enquanto um endurece o seu coração e zomba de Jesus e não recebe Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos ver o outro que, por outro lado, confessa os seus pecados, revela quem ele verdadeiramente era, abre o seu coração. Ele abriu o seu coração e confessou tudo o que ele tinha feito. Ele diz: Senhor, eu fui um homem mau, eu vivi uma vida má, nós estamos aqui porque nós vivemos uma vida de pecado, nós vivemos uma vida de crime. Mas ele nada fez. Primeiro ele confessa os seus pecados, né? Primeiro há o arrependimento, depois há o reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Jesus é o Rei. Quando ele fala em reino, ele confessa: o Senhor é o Rei, então lembra-te de mim quando for para o seu reino. Depois há o reconhecimento de que Cristo é o Rei. E por fim, a salvação. Jesus vai dizer que ele, ainda naquele dia, estaria com ele junto no paraíso. Então nós vemos dois homens diferentes nesse encontro. Duas reações diferentes. Dois caminhos diferentes. Nós sabemos para onde o outro foi. Infelizmente, o outro foi para o inferno. Então nós vemos dois caminhos diferentes, dois homens diferentes, duas reações diferentes diante desse encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a nossa lição, né? Nossa lição hoje, lição 12, né? Espero que tenha sido proveitosa para todos, né? Agora, nosso irmão Luizinho vem com a EBD dos adolescentes no @LuizEduardoPN, né? O seu Instagram. E mais tarde, às 19 horas, culto de louvor e adoração no templo. Nós já estamos com nossos trabalhos presenciais. Aguardamos todos os irmãos no templo, mas vai continuar também sendo transmitido pelo IPB Praça. Amém, meus irmãos? Tenham todos um domingo abençoado. Tenham todos aí um dia ricamente abençoado na presença do Senhor, né? Que Deus a todos abençoe. Amém.